Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos ao Saverna do Arcano. Eu sou Marcelo Saverneiro e hoje falaremos sobre cenários de guerra. Como interpretar guerras no sentido jogador, como interpretar guerras no sentido mestre, o melhor, como funcionam as guerras. Então, sem mais delongas, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura! Galera, antes de ir para o assunto principal do vídeo, gostaria de falar para vocês sobre interpretação. Falar para vocês justamente sobre narrativa, sobre criar NPCs fantásticos, sobre jogar de modo brilhante, sobre interpretar melhor, né, como um soldado ali na guerra ou como outras classes, sobre modos de jogar RPG. Várias plataformas dessas você só pode encontrar no Guia Definitivo de RPG, que é um livro em plataforma digital, tá ao alcance na mão de todo mundo, só pegar ali o celular, né, e utilizar ele, que vai basear a interpretação o livro inteiro. Então, para mesas mais imersivas, para mesas mais criativas, para o melhor desenvolvimento do jogador e do mestre, recomendo o Guia Definitivo de RPG. Você fazendo essa aquisição ainda hoje, você ainda recebe um outro livro que te dá 100 perguntas para você criar seus personagens e NPCs, justamente para ampliar a narrativa e você criar algo brilhante. Então, o link está aqui na descrição, vai lá, dá uma olhadinha e, com toda certeza, se acarretou em produtividade na minha mesa de RPG, vai acarretar na sua. Então, bora pra aventura! Nós temos 4 tipos de modelo, que é válido lembrar, eu vou citar cada um aqui pra vocês, porque a gente precisa ter imersão no game. Não adianta nada de botar o exército de um lado, o exército do outro e não ter trama no meio disso. Então, o que você vai ter aí? Você tem 4 modelos de guerra, que tem a guerra interna, tem a guerra externa, tem a guerra política e tem a guerra comercial. Como funciona isso? Você na primeira trama que tem a guerra interna, seria basicamente o povo contra algo que está acontecendo no modelo de governo ou no modo de aplicação ali da política, ou contra algum grupo que está tendo injustiças ali. É o que a gente chama de guerra civil. Você tem ali os aspectos onde a sociedade fica cansada com certas coisas, esse cansaço só vai aumentando, vai fadigando, até que a guerra civil explode, que no caso é o estágio de rebeldia da sociedade contra um ente superior, que é o Estado. Então, se o Estado não aplicou segurança como deveria e está acontecendo muito roubo, pode acarretar numa guerra civil, se a população despertar, né? Temos também a guerra comercial, que seria exatamente um território ele contrabalancear o outro e fazer com que o outro vá à falência. Imagina o seguinte, você está vendendo água para a população. A água, ela custa R$1 o litro. Ou R$1, sei lá, bota R$50 aí para encher uma caixa, não sei, dane-se. Aí de repente o outro ele quer fazer uma competitividade para fazer com que seu território quebre. Então ele faz com que encha a caixa d'água por 10 centavos. Ele não lucra, só se a demanda for maior. Então quanto mais gente comprar, maior vai ter lucratividade. Mas agora você não vai vender nada. Então o Estado quebra. Daí você tem a guerra comercial, que uma pessoa de um lado ela vai levantar um preço, a outra vai levantar de outro, vai ficar um território contra outro território e algum deles vai quebrar uma hora. Então eu acho interessante você botar essa guerra comercial para falar que a capital ela está contrabalanceando um outro território, fazendo preços assim, cara. Se a capital quebrar, o que acontece? Guarda não vai receber dinheiro, vai abaixar a segurança, as coisas vão diminuir e vai acarretar em guerra interna, que vai ser a guerra civil. Olha que maravilha. Vamos para o terceiro tipo de modelo de guerra que tu pode botar aí. A guerra política ideológica. O rei de um lado, ele acredita em algo, ele acredita que a igreja é a salvação e que, sei lá, ele é o Deus na terra. Ao contrário, ele acredita que a igreja é a salvação e o outro rei acredita que ele é o Deus na terra. Então o que acontece? Uns começam a venerar a igreja e uns começam a venerar o rei. Aí você tem uma versão. As pessoas que veneram o rei não acreditam no rei que venera a igreja, e as pessoas que veneram a igreja não acreditam no rei que é Deus. Então aí você começa a ter um lado norte que faz isso e o outro lado sul. Um não gosta do outro, um não acredita com o outro. E se um topar com o outro, meu amigo, só por causa de uma guerra ideológica, só porque não concordam em situações ali, vai dar bosta. É basicamente esse o principal fundamento da guerra ideológica, em que você pode explorar muito. Ainda mais quando você fala de divindade, gente.
Quantos tipos de guerras a gente teve com base em crença religiosa? Põe só as cruzadas aí, a quantidade de muçulmanos que morreram para tomar a cidade santa. Então, é algo muito interessante. E o quarto modelo de guerra, que é a guerra externa, que é quando você tem um país do outro lado, ou um órgão externo, que ele quer um órgão interno. Então você tem aí, Estados Unidos, ele se interessa por petróleo no Iraque. Aí ele vai e motiva uma guerra para invadir o Iraque. Isso é uma guerra externa, entendeu? É uma guerra externa, mas aí você tem um pouquinho de guerra comercial também, porque eles estão interessados em quê? Em lucro. Estão interessados em petróleo. E você pode fazer isso, porque nenhuma guerra externa acontece sem ter algo para almejar. Se você tem uma guerra externa, você quer algo. Vingança, poder, território, água, material. Então, guerra externa. Uma coisa que também devemos entender é que a guerra não acontece como a gente pensa que acontece. Muitas das vezes a gente olha para aquelas cenas de filme, né? Filhos de Théoden, levante a guerra, lá do Senhor dos Anéis. Mas isso não vai existir. Lá em Nárnia, que o exército da rainha fica de um lado e o do Aslan de outro, se embate. Isso não vai existir. Geralmente a guerra, ela é vil. Você tem hoje um tratado de guerra que as pessoas não podem jogar armas químicas, aquelas coisas, mas cara, não tem lei. Na guerra não tem lei. E por isso coisas bizarras podem acontecer. Então você tem aí a base nossa, medieval. Cara, o soldado não vai botar o exército dele na frente igual aquela cena ridícula do Game of Thrones agora da última temporada. Que botou todo mundo ali na frente de Kingsland esperando pra morrer. Você acha que os caras vão fazer isso? Não vão. Vai ficar todo mundo dentro da cidade. Parte vai ficar do lado de fora. Arqueiros em cima da muralha. Justamente para impedir que as pessoas passem. Então, se a gente for analisar um pouquinho desse lado, a gente vai entender que para você criar uma situação de guerra, você tem que invadir. Para você invadir, vai entrar um outro fator que é você internalizar uma farsa como Troia e essas coisas assim. Outro fator que a gente tem que entender que as guerras não são como nós pensamos, é que os soldados ficam extremamente fragilizados, cara. E isso é inevitável nós não dissermos. É inevitável. Eu li um livro chamado Dragões de Éter, que descreveu assim a guerra de uma maneira fantástica. Descreveu dessa maneira fantástica, eu disse, um exército de um lado, mas cara, a sensação do que os caras sentiam, você sentia. Porque ele descrevia que tinha gente se urinando ali na hora porque não queria morrer. Tinha gente que no último momento pensava na família. Tinha gente que no último momento falava, cara, eu vou fugir daqui e saía correndo. Pode acontecer também. Lá pra frente vai ser morto como traidor, ou até mesmo nesse momento. Mas você tem inúmeros sentimentos que ligam a isso. Medo, desespero e proteção. Se eu morrer aqui agora, o que vai ser da minha família? O que vai ser, meu irmão? Então, assim, o momento é desesperador. E quando os caras entram pra guerra, eles só pensam em sobreviver. Então, assim, é o que a gente costuma falar até no Kung Fu, né? Quando a gente tá treinando defesa pessoal. Você vai ter lá jab, direto, cruzado, gancho. Cara, mas dependendo da realidade, você não vai fazer as coisas bonitinhas. Da mesma forma. Imagina um soldado entrando na guerra com a espada na mão e ele vendo do outro lado a cavalaria com lanças brandas. Pô, ele não vai pensar em chegar e falar assim, pelo rei. Cara, só se tiver ali uma motivação muito grande, ele vai pensar em sobreviver. E por isso ele vai entrar e vai bater cego. Não vai ter habilidade, só vai ter força. Vamos falar que, tipo, centuriões vão entrar na guerra, os caras que fizeram 100 batalhas, e vão lá, vão pegar a espada, vão bater, vão fazer as coisas, mas tirando isso, não vão fazer. Não vão. Então, tem uma ideia, as pessoas que entram na guerra vão entrar em desespero, e elas podem ser motivadas ao outro lado. Vamos parar de falar de coisas baseadas em guerra, pra gente ter uma ideia, e vamos agora para a interpretação e narrativa. O primeiro ponto para o mestre entender como funciona esse esquema todo que eu disse de guerra é entender que você tem que ter uma dupla visão. Você tem que olhar para dois objetivos: jogadores e guerra. Toda guerra tem o seu objetivo. Se os jogadores morrerem, assim, não é para dizer nada, mas a culpa não foi sua, né? Foi sua sim, parte dela. mas se você parar pra pensar, você tem que olhar para dois objetivos. O objetivo a curto prazo, que é dos jogadores, e o longo prazo, que é a guerra. Nenhuma guerra é feita da noite pro dia, do dia, né? Só se for algo muito extremo. Tipo o Donald Trump essa semana que falou assim, não, a gente vai atacar o Irã do nada. Mas não é isso que acontece. A guerra tem preparamento, tem organização, tem estratégia. E você tem que olhar para esses dois lados. Se tem uma guerra frente a frente ali,
Aí você vai ter aquele embarque de exércitos, né? Que eu vou explicar exatamente como acontece. Como que você vai fazer essa divisão? Vamos lá. Vamos falar do que eu costumo fazer com todos os meus jogadores. Você vai dividir. Você vai dividir o exército para saber quem tá ganhando ou quem tá perdendo. Se você, é claro, pensar nisso. Se falar assim, vou deixar aleatório, não sei quem vai ganhar, quem vai perder, no final a gente vê isso daí. Agora, se você quiser agora, não, eu quero que esse exército ganhe e aquele perca, tu vai fazer o seguinte. Você vai dividir essas tropas de exércitos em números e D20. Por exemplo, 100 soldados, um D20. Mais 200 soldados, vai rolar o D20. Como vai ser feito isso? Vamos supor que os caras estão invadindo e os jogadores estão ali no meio, né? Aí vem a questão da dupla visão. Você olha pra guerra e olha pros jogadores. Dificilmente vai vir 5 soldados pra bater no jogador de uma vez só. Os caras estão pensando em sobreviver. Na maioria os caras estão batendo a esmo. Na maioria os caras estão ali, mata o amigo sem querer, como a gente vê aquele erro crítico que passa na perna, passa no pescoço. Então assim, o que eu recomendo? Bota 1 ou 2 soldados contra cada jogador ali na hora. E a cada um D4 turnos você rola um D20 de surpresa. Olha que maravilha. O D20 de surpresa vai ser tanto pro jogador quanto pro NPC. Você vai jogar primeiro, jogar o D20 aqui do NPC pra ver se a parada vai bater nele, né? E vou jogar aqui pra ver se a parada vai bater no meu jogador. Vamos falar que bateu no jogador. O que tu vai fazer? Rola surpresa. Ele rolou surpresa. Se ele passou, ele viu o ataque vindo. Então, obviamente, né, que ele vai esquivar. Se ele não passou, meu amigo, ele vai ter que rolar um dado, tirar um outro número alto para esquivar do ataque. Como se fosse uma pancada surpresa mesmo. E a mesma coisa do outro lado. Porque a pancada numa guerra vem de todos os lados. Vem flecha voando de um lado, espada vindo do outro. Coisa que a gente tem como ver isso é em Game of Thrones, na Batalha dos Bastardos, lá em Winterfell. Que o Jon Snow, ele tá indo naquele embate ali na frente do cara, ele olha e fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Ele tá batendo, ele vai segurar um maluco e bah! O cara já toma uma espadada no meio. É isso. É surpresa o tempo inteiro. Não veio 15 pessoas por cima do Jon Snow. Olha aí, analisa aquela cena lá. Batalha dos Bastardos. Mas então, agora você sabe como fazer o fundamento ali daquele embatezinho. Agora vamos expandir mais. Lembra que eu falei pra você dividir as tropas? Então, imagina que você faça o seguinte. Rola um D20 para cada tropa, inimiga e aliada. Você tem aí Winterfell versus Kingsland. Aí tá ali. Cara, você vai rolar um D20 de Winterfell. Certo? Tirou 18. Kingsland tem que tirar acima de 18 para passar. Se ele passou, você vai rolar um D20, um D10, um D100, não sei. Da quantidade de soldados que vai ser abatidos no inimigo. Então você tem ali, nesse turno aqui, os soldados de Winterfell, eles foram mais ativos. Então, Kingsland, né, acabou perdendo soldados. Então você rola o D20, aí você tá aí. De 100 soldados, vamos falar que cai 16. Morreram 16 pessoas. O exército inimigo está em vantagem. E você vai fazendo isso a cada D4 turnos. Um turno em RPG conta 6 segundos. Então você tem 6, 12, 18, 24. Em 24 segundos morreram 8 pessoas nesse exército. É pouco, aumenta a quantidade de dados. Rola de novo. Vai fazendo isso para que você tenha uma noção que você dê imersão aos jogadores. Porque não adianta você falar simplesmente, esse exército está perdendo. Eu acho que o legal é você rolar o dado e ver o jogador ali no desespero, falando, cara, a gente está perdendo, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa sair daqui, a gente precisa se proteger. O que a gente tem que fazer daqui? Se eu viro de costas, eu tomo um ataque de oportunidade. Como que eu vou fazer? Põe o escudo na frente, espada do outro lado, vai andando para trás, recua. Não sei, cara. O ideal é você fazer com que essa imersão aconteça. Relembrando, o que você vai precisar fazer? Foco duplo. Vai olhar para 2 points. Jogador e guerra. Objetivo da guerra, objetivo do jogador. Diferente, separado, divergente. O jogador quer sobreviver, a guerra quer ganhar dinheiro. Então, você vai ter que elaborar 2 tramas ao mesmo tempo. Imersão dentro da batalha, foca no player. Faz aquilo que eu falei, você entrou pra guerra, cara, rola aí, rola o D20 você na frente do pessoal, rola surpresa aí, não foi. Tomou uma pancada na lateral, aconteceu isso. Não precisa ser uma pancada monstruosa, você não quer matar os caras.
Mas como minha avó dizia, de grão em grão a galinha enche o papo. Se você rolar um D4, a cada dano que o cara tomar, ou você rolar um D3, no final o cara tá morto de estar exausto, de ter sofrido muito dano. Você dá mais realismo, você dá aquela sensação pro cara. Jogadores, vamos falar um pouquinho disso, como que vocês vão interpretar na situação de guerra. Vão ser 2 dicas facinhas de seguirem. Uma, protagonismo. Cara, você é precursor da sua vida. 50% das coisas que acontecem determinam o final da sua vida. É claro, você nasce com erro genético, você pode nascer pobre, você pode nascer numa zona que é muito abastada. 50%, mas 50% depende de você. O protagonismo nasce em você. Entende a diferença? Cara, você pode olhar pra guerra numa dimensão e falar assim, gente, não vai dar certo a gente ficar ali de entrada. Eu não sou louco. Eu vou arranjar recursos para que eu veja essa guerra de longe, para que eu participe de longe. Então o que você vai fazer? Entradas políticas, entradas democráticas. Você vai tentar converter essa guerra em um outro tipo de guerra. Lembra dos modelos iniciais que eu falei? Transforma essa guerra, cara. Faz uma revolução dentro da cidade, faz uma guerra civil. Você chega lá como ninguém e tal, começa a fazer amizade ali com o tempo. Quando você vai ver, você move um grupo para que esse grupo já comece a fazer essa parte num dia certo. Pum! Olha a queda da Bastilha acontecendo aí. Tudo vindo ao chão. Isso pelo seu protagonismo ali. E assim, guerras elas não costumam acontecer de frente. Mas o mais comum é que os mestres narrem isso. Cara, você pode fazer o contrário. Dá uma sugestão ali pro cara, fala assim, hey, eu tenho uma alternativa pro senhor. Por que o senhor me põe dentro dessa cidade e que eu faça a espionagem? Me pague! Me pague! Eu vou fazer a invasão da cidade, eu vou arquitetar toda a cartografia de lá e nós vamos invadir pelo esgoto. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Cara, você é o protagonista. Move isso. Entenda, a guerra tá acontecendo. Não é tipo assim, a guerra tá acontecendo, caguei pra guerra. Não! A guerra tá acontecendo e você é um precursor para fazer com que ela mude o tempo todo. O tempo todo você pode fazer isso. E assim, a segunda dica que eu dou pra vocês é entrar pra guerra, é entrar pra morte. Entra pra morte. Óbvio que você está suscetível ao medo, ao desespero, à proteção por algum ideal seu. Né? Porque muitas vezes a proteção às vezes não é nem pela família, não é nem pelo bem que você tem, mas é o seu ideal. Como assim eu vou defender o rei tirano que ele está escravizando dezenas de crianças na casa dele, centenas de mulheres? Eu vou defender esse ideal? Não, eu sou um paladino. Eu tô aqui para defender a justiça, a honra. Que isso? Aí o desespero. Se eu não fizer isso, eu morro. E aí? Então você tem que entrar pra morte, cara. E você tem que interpretar isso. Você tem que dar esse choque de realidade e entender, pô, tem várias coisas ao meu redor, mas eu não posso fraquejar. Eu vou entrar, eu vou garantir e vou vencer. Se for uma tropa contra outra, cara, procura recursos para contornar isso. Eu vou entrar pra morte porque eu sei que se eu morrer, eu vou morrer por uma causa minha, porque o protagonismo é meu. Vai ser pelo rei? Não, mil. Eu tô aqui, obviamente, porque eu tô protegendo minha cidade, mas eu estou aqui para defender meu ideal. Eu tô aqui para dar uma condição de vida melhor para minha família, para o meu futuro. Olha a diferença do que você for fazer. Então, por exemplo, eu tenho um exército na minha frente que tá ali naquele embate e eu quero passar pro outro lado. Mano, contorna. Enquanto a guerra tá acontecendo ali, dá a volta pela floresta em volta para passar pro outro lado. Uma área que numa situação de guerra as pessoas não estão pensando em invadir. Enquanto os caras estão lá, invade o esgoto. Aconteceu isso numa mesa minha. De piratas que eles foram atacados. O capitão do navio ele foi e falou assim: vamos atacar a cidade. Mas eu não vou atacar de frente porque eu sei que eles vão me matar. O que ele fez? Cara, ele roubou a roupa dos caras. Ele invadiu a cidade como um soldado. Começou a conversar com os soldados e viu que um deles tinha uma fragilidade contra o governo. Não, porque eu acredito que isso aqui está um despotismo, um governo baseado em medo. Nós vamos morrer se ficarmos aqui. Ele é mesmo? Então me ajuda. Vamos acabar com isso, vamos implantar aqui a democracia. Começou a falar assim com o cara, conclusão. O cara, quem é você? De onde você... Eu só vou acarretar nisso, confia em mim. Só me passa a cartografia do lugar, como que entra na cidade sem ninguém ver. O cara passou pra ele, passou no teste de carisma lá, ele fez. Conclusão. Mano, o capitão do navio fez uma invasão pelo subterrâneo, pegou o que ele queria porque tinha gente presa lá dentro, falou assim, gente, se vocês a partir de hoje voltarem para que sejam livres
mas trabalhando no meu navio, eu solto vocês aqui agora. Todo mundo começou a gritar com aquela motivação. Só que nesse meio tempo ele já tinha espalhado pólvora pelo lugar inteiro. Quando todo mundo estava fugindo e os soldados tentando vir, ele era mago, fez uma cacetada de magia, botou sono e... bum! Explodiu a cidade. Olha que conceito de guerra estratégica. E é isso que eu tô falando. Iria existir uma guerra ali, mas ele fez o protagonismo dele e entendeu que ele poderia morrer. Ele foi de cara pra morte e conseguiu. É isso que eu quero que os jogadores e os mestres façam a partir de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, mandar pros amigos e, cara, eu espero que isso tenha te ajudado muito. Voltei a produzir conteúdo agora, tava acontecendo algumas coisinhas, eu falei com você na aba de comunidades aqui do YouTube. Então, fiquem atentos ao canal, às terças e sexta-feiras, porque no decorrer desse mês eu acredito que eu só vou estar lançando um vídeo na sexta-feira. Mas irei voltar a gravar Call of Cthulhu com o Ink Madness e vamos gravar uma outra série que é baseada em criar cenários do zero. Tanto ele é um escritor, ele é um desenhista, então ele cria cenários dele na forma dele, do RPG dele, e eu, todo mundo me conhece, né? Escrevi Garderion como meu cenário principal, tenho os contos aqui, então eu escrevo histórias, minha base é a interpretação, sou um grande explicador. Então, muito obrigado por estarem aqui até agora. Não se esqueça de fazer tudo isso que eu disse aqui, se inscrever no canal, playlist no Spotify, o livro também está disponível aqui embaixo, e boas aventuras! Valeu!